todo o trabalho que fundamenta esta mostra individual de Carmen, e a Carmen está aqui conosco para a conversa. Obrigado, Carmen, pela presença e parabéns por esta exposição Homem que Cai na Terra, que abre na Fundação Fernando Leite Couto. Como é que está de saúde? Muito bem, graças a Deus. No momento em que a saúde é preciosa, Pois. Neste momento é mais que o ouro. Pois, é muito importante espalhar esta mensagem da importância da prevenção, que os abraços ficam para o futuro, quando vencermos de forma coletiva esta guerra sanitária, não é? Este problema que é de todos nós. Vamos falar desta exposição, Homem que Cai na Terra. Em termos conceptuais, fale-me desta exposição, como é que surgiu esta mostra, o que queres nos dizer com esta exposição? Bom, esta exposição é uma oportunidade, são as portas da Fundação Leite Couto que se abriram para mim, porque partiu de uma coletiva que eu participei no Franco Moçambicano, no ano passado, e o Pablo esteve lá, ele é um dos responsáveis lá na Fundação, e gostou do meu trabalho, então convidou-me a fazer uma individual neste ano, neste momento. Graças a Deus não falhou, consegui responder no tempo que eu prometi. É difícil cumprir com promessas. Então, é uma resposta a um convite que me foi feito. Okay. Fale-me, o que, em termos de mensagem, em termos de história, procura dizer, Carmen, ao público com esta exposição? Bom, o título é o título de uma obra que passa a ser o título também da exposição, que é O Homem que Falhou a Terra. Isto é lembrança da minha infância. Quando eu era criança, havia muito paraquedismo naquela altura. Acho que é tempo Samora Machel ainda. Então eu vivia num ponto, eu vivia no bairro da Machaquene, mas no lugar onde eu conseguia ver quando os paraquedistas desciam ou para o aeroporto, ou quando desciam na zona da praia. Tínhamos duas alternativas. Isto nos anos 80? Sim, 80. Então, e toda a criançada, nós já sabíamos, já conhecemos o ruído do avião. E toda a criançada saía, aplaudíamos. Nós não tínhamos toda esta tecnologia. Sim. Então era ao vivo, os acontecimentos ao vivo é que nos alegravam. Então víamos os paraquedistas descerem. Algumas vezes, eu lembro, via um que vinha, parecia que ia cair, mas depois no fim o paraquedas abria-se, às vezes por baixo dos amigos que já tinham aberto lá o seu paraquedas. Então, e ficámos, depois daquilo acontecer, ficámos ali a conversar. E alguns mais velhinhos diziam, olha, alguns caem nas árvores, não caem ali, ali onde eles devem cair é um círculo vermelho, e os que ganham o prémio são os que caem ali, mas nem todos caem ali, é uma sorte. Há quem falha, não é? Sim, então, isto ficou... Por isso o livro, não é? Sim. Isto ficou-me por muito tempo, mas depois eu tinha-me esquecido. Lembrava-me, de vez em quando via, mas o paraquedismo também desapareceu. Perdeu a expressão. Não se pratica mais, sim. Então, eu estava ali a fazer o trabalho. É uma colagem. Eu estava ali a montar as peças. Eu recortei as peças, fiz um reaproveitamento, porque o peso, a maior parte dos trabalhos são um reaproveitamento de gravuras feitas, e eu recortei e produzi novas obras e introduzi a pintura, que era para integrar, que era para fazer uma só obra. Então, eu estava ali ainda a fazer o estudo de o que ia fazer com aqueles recortes que eu tinha feito. Então, por fim, depois de muito sofrimento, eu virei uma das peças e parecia um paraquedas. Esse pronto, está aqui o paraquedas. Foi mesmo um resultado por acaso? Sim. No processo de experimentação, diga-se assim? Sim, à procura de uma solução, apareceu aquela ideia. E então lembrei-me da história dos paraquedistas que caíam e nem todos caíam onde deviam cair. Provocou uma memória, espontaneamente. Então alguns ficavam pendurados, alguns caíam no lugar errado. Então eu pus este é o paraquedistas que falhou. Mas então, para dar graça à coisa, mas o resto, onde cada qual, os que forem à exposição, onde ir apreciar e vão também criar as suas lembranças ou a sua fantasia. E por que essa exposição tinha que ser fruto também de um trabalho de colagem, de diálogo entre as diversas técnicas? Conta-me. Eu acho que por exemplo, eu faço pintura, gravura, assim, a gravura como tal, respeitando todas as normas, a pintura, respeitando todas e o desenho. Mas às vezes o trabalho fica mais leve quando se funde tudo isso.
e dá mais resultado, dá mais possibilidades. Há uma sensação também de realce, não é? Sim, sim, de sim. Realce, Sim, que o a que não se colagem conseguiu na precisa- gravura, Exato. consegue-se ali na técnica mista. Apesar de que às vezes a gravura por si ela responde, o trabalho responde à ideia que nós queremos transmitir. Ok. É. Ok. Então a ideia era sobretudo dar, sintetizar mais e realçar mais e poder completar este jogo todo, né? Porque acabou por ser um jogo de puzzle assim espontâneo, é bem verdade, que memória é provocada através de um processo de experimentação e ativou essa memória. E ainda bem que falamos de infância, falamos dos anos 80, falamos de Moçambique e falamos de uma exposição que também não só nos remete à sua infância, à infância de muitos moçambicanos nessa época. Qual é o papel desse tempo dos anos 80? Qual é o papel desse Moçambique dos anos 80 para o despertar da sua consciência sobre a arte, as artes plásticas, as artes visuais? Bom, naquela altura eu não tinha uma ideia do que eu podia ser no futuro, não tive experiência de ver exposições de outros artistas. Eu passei por uma creche. Felizmente os meus pais puseram-me numa creche, eles andavam ocupados. Então na creche eu desenhei muito, tanto é que a minha mãe guardou meus trabalhos da creche. Ainda existem? Sim. Então, depois houve uma pausa, eu saí da creche, fui à escola primária, então não tive mais o desenho, não tive mais o contato com a arte, era escola, matemática, tabuada, leitura e brincadeiras. Mas depois eu encontro-me outra vez com arte na sexta classe, na Noroeste 2. O professor Taju Gerais era o professor de educação visual lá, naquela altura acho que era desenho mesmo, que os currículos vão mudando e o nome da disciplina alteram, mas a disciplina é sempre a mesma. Há coisas básicas que não alteram. Então voltei a ter o contato com o desenho. Mas na década de 80 o que eu me lembro é muita brincadeira, notícias de guerra de vez em quando, ficámos assustados, notícias da situação da África do Sul, eu via muito rádio, eu e os meus irmãos ouvíamos muito rádio. Então acompanhámos assim notícias, lembro-me de concertos, a minha infância e a minha juventude foram marcados por concertos ao vivo. Ok. Lembra-se do concerto do Estádio Machava? Do Estádio Machava, sim, que foram de helicóptero. Foste lá, não é? Não fui, mas ouvi muito falar. Yeah. Havia uma educação rigorosa em casa e meus pais evitavam. Nós, quando fôssemos aos concertos, íamos com alguém adulto. Sim. Yeah. Okay. E essas memórias hoje em dia fazem maior sentido quando Carmen está a criar, quando Carmen está a montar peças? Ou seja, como é que as memórias são um recurso muito importante no seu processo de criação? Bom, é uma invasão. Gostei dessa palavra. É uma invasão. Porque sim, tenho muitas experiências de contextos diferentes, de realidades diferentes. Então, adulta, agora que sou adulta, lembro-me das coisas, assim, às vezes há um cruzamento de lembranças. Há um quadro que eu fiz e o Paulo perguntou-me, este quadro o que é que significa? Eu disse, olha, este quadro aqui faz-me lembrar a Europa. Tive a oportunidade de estar em alguns países da Europa e às vezes vem-me uma ideia. São lugares diferentes, culturas um pouco diferentes. A Europa é um pouco igual, mas também tem alguns pontos de diferença. Sim. Que diferenciam mesmo um país do outro. Então, às vezes vem-me assim, numa só ideia, uma fusão de experiências. Okay. Mas às vezes o trabalho, a dificuldade, a tela branca assusta. Sim. A maior parte dos artistas. A pessoa esquece que sabe, a pessoa esquece toda a experiência. Ela é ameaçadora, ela é tão vazia que esvazia a própria criatividade. É. Então, entra-se num processo de vencer, de lutar contra o branco, de pôr lá o equilíbrio nas cores, na composição que se vai... E a primeira ideia nunca é a última ideia, é muito difícil. É um processo muito profundo, não é? Sim, então a pessoa absorve de diferentes momentos da sua vida ou circunstâncias que lhe inspiram naquele momento para fazer aquela obra. Uau. Fala de vários contextos e várias experiências, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de vivências. Sim. Ok. Fale-me dos dois pilares, não é? Do ponto de vista técnico, tem vários contextos, Moçambique, mas fala da Europa, Cuba. Com as suas diferenças, fala de Cuba,
um país fortemente ligado a Moçambique, Moçambique fortemente ligado a Cuba por várias razões, ainda bem que se lembra dos anos 80 e claramente é importante essa referência. Então fale-me disto, do ponto de vista de técnico como recurso para criar obras, também do ponto de vista de vivências, acho que o artista narra a sua época, não é? Do ponto de vista técnico, eu recorro ao ensinamento passado pelas escolas, pelos professores. Quando eu estive nas artes visuais, tive professores cubanos, portugueses, canadienses, tive uma professora brasileira, tive uma professora italiana. Então, uma mistura, não é? Uma mistura. E todos eles, e naquela altura, quer dizer, naquela altura sentia-se o ensino era mais, os professores davam mais por amor. Havia mais desejo de ver resultado no aluno. Né? E sem trocas, sem enfim. Sem o cumprimento de um programa imposto necessariamente por uma diretriz ministerial ou governamental, mas o sentido de missão, de formar, ensinar, partilhar, não necessariamente instruir dentro de um horizonte instituído num documento. Sim, mas tudo depende do que o professor espera e do que o professor quer com os alunos. E das suas convicções sobre o seu papel na sala de aulas. Isso, exatamente. Então, naquela altura, isso era muito respeitado. E eu aprendi bastante. Eu sinto-me consistente e agradeço a todos que fizeram parte da minha formação como pessoa, como aluna. E foram muitas técnicas que aprendi de forma muito profunda. Tínhamos a oportunidade de errar e aprender com o erro até acertar. Nas artes visuais, com todo esse leque cultural de diferentes professores de diferentes países. Depois, em Cuba, também foi muito determinante. Em Cuba foi onde eu fiquei artista. Esteve a estudar? Sim, durante 5 anos. Durante 5 anos. Antes de falarmos das vivências, vamos continuar com essa influência técnica, que é uma mistura belíssima, não é? A África é uma referência inquestionável quando olhamos para a estética do visual, das artes visuais, dos artistas plásticos. Aliás, nós temos representantes dessa glória toda do nosso continente, quando olhamos para o espólio do mestre Chissano, ou claro, o incontornável Malangatana, enfim, e há outras referências relevantes e que temos que, Chichoro, enfim, que temos que exaltar e nos referir a isto. Mas também temos o Ocidente, que tem o que dizer também quando olhamos para a história clássica das artes plásticas, quando percorremos aqui Caravaggio, Picasso, Salvador Dalí, etc. Mas também vamos a Cuba, vamos encontrar as artes plásticas e as artes no geral, com toda uma componente de revolução, de participação, e Moçambique nos anos 80 também está a viver ainda esse discurso do dia. Fale-me desse universo todo de influências, era muito conteúdo também na época. É difícil falar disto, mas eu gostaria de ouvi-la falar disto. É difícil porque essa história é história, eu não vivi. Apreciei, vi, acompanhei pela leitura, a escola me exigia que eu soubesse, que eu tivesse um conhecimento sobre isso. Mas eu hoje, por acaso, estava a questionar-me. Por exemplo, voltando ao Moçambique, os artistas, o Chissano, o Chichoro, os artistas da década de 80 em especial, que foi um momento um pouco difícil. Mas eles pintavam com o melhor material. Eles pintavam as melhores telas. Nós hoje apreciamos uma tela e sentimos que, para além da composição, para além da estética, ali é uma preocupação material. Então, mas hoje preocupação material no sentido de os objetos certos. Exatamente. Sim. A tinta de óleo, a pasta. Eles trabalhavam com a maior parte dos quadros que eu apreciei desde criança, né? No Museu Nacional de Arte, era a espátula. A espátula consome tinta, não é? O pincel ainda poupa, ainda há economia no pincel, mas a espátula... consome mais, não é? Sim. Então, mas isso dá consistência ao trabalho e dá resistência e vida à tela. É importante explicar o que é isso de espátula às pessoas. Deveria ter trazido os instrumentos. Mas a espátula é... Bom, a maior parte é uma das espécie pessoas... de pincel que não é pincel, não é? A maior parte das pessoas conhecem o pedreiro, a colher do pedreiro. É mais ou menos parecida com a colher do pedreiro, só que é fina. Exatamente. A colher do pedreiro deve aguentar aquela quantidade de cimento, mas a espátula é um desenho similar, mas mais leve, parece uma colher, mas tem mais ou menos o formato da colher do pedreiro. Então a espátula também carrega uma certa quantidade de tinta e, quer dizer... Perde-se tinta também, não é? Perde-se tinta, mas garante-se a vida do quadro. Fica mais autêntico, não é? Sim.
Então, mas eu comecei a apreciar os quadros assim ao vivo quando entrei nas artes visuais no primeiro ano. Então, a ser influenciada por um contexto de Moçambique, de África, da Europa, Cuba, não é? Sim. Tinha que ter esse cruzamento todo desses momentos. Sim. Agora, a Europa, tive a oportunidade de ir a alguns países. Estive na Finlândia, estive em Portugal várias vezes. E sempre que fui, levaram-nos aos museus, levaram-nos, mas é outro nível. Ali é um domínio da figura humana. Ok. Outro nível do ponto de vista de criatividade ou de plataformas para a arte ser conhecida, valorizada, projetada? Em todos os sentidos, nos dois sentidos. Gostaria muito que nós chegássemos... aqui há um trabalho que está-se fazendo. Era muito importante que não se perdesse. Guardar-se a história, todo o processo da arte do que se tem executado. Mas, por exemplo, na Europa, nós já tem grandes museus, vários museus, num só país, já há vários museus, com uma boa dimensão. Há um domínio, por exemplo, no trabalho da figura humana. Há muitas obras, as obras antigas refletem mais. Nas obras mais recentes, a gente vê mais abstrato, nos artistas mais jovens. Há mais abstrato, há muita tecnologia, a arte é muito... Sim, ela dialoga mais, não é? Uma questão interdisciplinar muito evidente nas artes visuais, não é? Sim, sim, sim. Onde a fotografia também já entra, a técnica mista também é envolvida. A instalação, não é? A instalação em especial. Essa é a manifestação mais recente, mais explorada. Yeah. Mas esta possibilidade também que alguns artistas moçambicanos têm de ir ao estrangeiro, de participarem em residências, participarem em workshops, isso também, eles vêm e trazem isto para nós. É uma mais-valia isso, não é? Sim, sim, sim. Nós vamos nos atualizando em relação ao que está a acontecer, temos recebido catálogos, temos recebido alguns vídeos, então ajuda-nos também nós a nos integrarmos neste movimento. Essa aldeia global de arte com novas linguagens, não é? É isso. Yeah. Nós temos aqui algumas imagens da exposição, os meus colegas vão projetar, que é para fazermos uma espécie de visita guiada, no sentido de permitir que todo Moçambique tenha acesso a esta exposição, porque quem está nos assistir de qualquer parte do país distante da cidade de Maputo, infelizmente poderá não ter a possibilidade de encontrar. Então, com esta conversa e a mostrar as obras, vamos levar de forma virtual a galeria da Fundação Fernando Leite Couto ao nosso simpático auditório. Conta-me, Carmen Mianga, é de uma geração que também acabou por herdar outras lutas, no sentido de que foi importante também seguir um caminho iniciado por outras gerações, quando falamos das artes visuais em Moçambique. Nessa altura é importante destacar que nomes como Malangatana, nomes como Xixoro, mas também quando olhamos para Naguib, nessa altura, essas figuras estavam bastante no ativo. Sim. Naguib ainda está no ativo e a fazer um excelente trabalho, mas nessa altura era também uma malta que estava lá, não é? E a fazer acontecer. Como é que esse movimento de época, também com essas referências, que não só estavam a fazer as artes plásticas do ponto de vista performativo, mas estavam a fazer, sobretudo, a construção de um país, era uma outra forma de cultivar a terra, mas a diferença é que eles não iam necessariamente a um campo de plantação, e pintavam, mas estavam a construir um país e a sua enxada era essa, não é? Fale-me deste contexto também da arte como uma ferramenta que acaba por ser um poder político paralelo para Moçambique, que acaba a participar também no reforço do discurso do dia. Sim, foi um trabalho muito importante que eles fizeram, porque nós hoje, eu em particular, na criancice acompanhava as notícias, na criancice, e ficava ali a imaginar as coisas. E foi muito bom que a informação chegou a todos nós, porque hoje, quando eu olho para aquelas obras, eu sinto a história registada. As obras da maior parte dos artistas registou o que aconteceu. Isto era muito importante. O novo currículo, ele inclui visita aos museus. Infelizmente, não acontece. Eu pouco vejo as escolas a levarem para além da Francisco Manhanga. Eu já vi estudantes da Francisco Manhanga irem visitar. Então, quando se pega o aluno ao Museu de Arte, nós podemos falar da época da fome, que houve fome, vencemos. É uma outra forma de visualizar a história, não é? Sim. Então, houve guerra, vencemos, as diferentes guerras vencemos. Então, houve um registro histórico muito importante. Alguns artistas retrataram o Lobolo.
Então, talvez, provavelmente, o Lobolo naquela altura não era o que acontece hoje. Então, para mim, a importância das artes, a importância do trabalho que foi feito naquela altura, foi mais o registro histórico que um dia vai se perceber claramente. Um dia vai se perceber claramente quando as artes visuais, a educação visual for levada com mais seriedade e se tentar cumprir com algumas coisas que vêm no currículo, como a visita aos museus, então a nova geração, os miúdos que estão a se formar, vão perceber o que aconteceu através das obras de arte. Para além de que levaram o nome de Moçambique para fora. Quando nós vamos ver, sentimos-nos mal, porque quando nós chegamos lá, somos artistas e perguntam, mas já está lá o Naguib, e sentimos que eles foram tão fortes que nós temos que nos impor um pouco mais para também aparecermos como artistas. Exatamente. Então, eles levaram o nome de Moçambique para o estrangeiro e de certo modo abriram caminhos, não é? Sim, abriram sim. caminhos, foram embaixadores e carregam essa missão de forma muito voluntária, não é? Sim. Essas aberturas que nós temos, a Escola de Artes Visuais teve uma fase de workshops, de intercâmbio muito forte com outras universidades em especial, apesar de que é uma escola de nível médio, mas tinha intercâmbio com universidades. Então eu acho que este caminho foi mesmo aberto pelos artistas que foram viajando, foram levando exposições para o estrangeiro, então isso criou essa abertura de troca de experiências e esses intercâmbios que foram acontecendo. Ok, exato. E a academia, não é? O papel da academia para o despertar também de uma visão, se calhar, mais engajada do papel de um artista plástico. Quando foi a Cuba, por exemplo, como é que isto também foi um passo importante para que despertasse para uma outra perspectiva do que é a arte, o lugar da arte na sua vida particular, mas também para toda a sua comunidade, para toda a sua geração e para todo um país? Bom, para mim, eu fui a Cuba, era muito ingênuo como pessoa. Okay. Eu tinha crescido na catequese, e estava em casa, era obediente aos meus pais, aquilo que me mandavam fazer, e estava ali e tal, e de repente vou a Cuba. Foi uma outra realidade. Mas não tive tempo de ficar ali ainda adaptar-me, porque os cubanos são muito dinâmicos. Eles são muito dinâmicos, são muito trabalhadores, eles divertem-se muito, é verdade, mas levam tudo muito a sério. Então eles já me integraram e em Cuba o movimento cultural, artístico é muito forte. E o comunismo também estava no seu auge nessa altura? Sim. Sim. Então nós estávamos numa escola que era a fusão de todas. A escola de música estava no mesmo quintal, a escola de música, a escola de teatro, a escola de dança. Então nós tínhamos esse contacto todo, nós íamos à escola de dança, desenhávamos os colegas a dançarem e ouvíamos ao mesmo tempo ali, fazíamos o nosso trabalho, ouvimos os colegas de música a ensaiarem. Então, foi um movimento muito forte, para além das exposições que sempre aconteciam, havia peças de teatro que sempre aconteciam. Então, em uma semana, a pessoa alimentava-se culturalmente de formas diferentes, teatro, música, dança. E então, isso deu-me outra energia. Deu-me outra energia, acordei para a arte, levei... Não saí assim no zero, saí com já um bom nível das artes visuais. Mas cheguei lá e aprofundei, e eu então tive a oportunidade de fazer a gravura. Quando mandaram fazer pintura, mas eu disse, há muita gente que faz pintura, mas a gravura era o Vítor Souza que fazia. E ele foi meu professor de gravura. Saudoso Vítor Souza, não? Vítor Souza. Então, mas então tive a oportunidade de fazer a gravura e era uma técnica por ano. E trabalhamos lá com os ácidos, com metal, trabalhamos lá com linóleo, com madeira. Então, foi muito intensa a minha convivência com Cuba. O meu aprendizado foi muito forte, foi muito intenso. E como pessoa também, eu estava sempre atrás dos acontecimentos, do teatro, do filme, do cinema. Tinha lá a semana de cinema, um fenômeno, uma coisa muito interessante. As pessoas faziam uma fila que rodava todo aquele quarteirão só para ir ver um filme. O mesmo filme ou vários filmes? Vários filmes, sim, vários filmes. Tinha lá o cinema europeu, tinha lá eram países diferentes, Latinoamérica também, outros países da América Latina também participavam. Então aquilo era a semana ou mês do cinema. Mas as pessoas estavam lá presentes até acabar aquele festival. Então, quando cheguei aqui a Maputo, senti que
as pessoas precisam talvez de ter mais formação na escola. As pessoas não são culpadas por não irem a uma galeria, as pessoas não são culpadas por não ir a um concerto de jazz, as pessoas não são culpadas porque eu não posso participar de uma coisa que eu não percebo, que não fui explicada. Ou concerto de jazz ou então uma sessão de timbila, né? Ou de missal, no caso, sim, ou sim. tufo. A timbila Coisas de nossas Inhambane. também, não é? É verdade. Sim. Começa por aí a conversa também. Sim, sim, é verdade. Mas A exposição é muito importante, as pessoas têm que ser expostas, não é? Têm que ser expostas a essa realidade. desde tem realidade. Tenra idade. Desde tem realidade. Praticamente, num contexto de formação, numa realidade cubana, sentia-se numa aldeia cultural, onde raparigas da sua idade, na altura, tinham as mesmas convicções, os mesmos talentos e o mesmo nível de procura. Sim, sim. Isso é relevante, não é? Sobretudo quando a arte é sempre aquele lugar relegado ao terceiro plano, ao último plano, não é? Então chegar a uma escola e encontrar pessoas com mesmos ideais acaba por ser um fator muito importante de sucesso. Sim, sim, é verdade. Mas também o artista é responsável por ir ao encontro do público. Claro. Porque não podemos estar sempre a apontar o dedo ao público por não participar. Nós temos que ir provocar. Devemos ir provocar, devemos ir mostrar, devemos fazer mais, deve haver mais ações e daqui a um tempo, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, teremos um público que vai participar mais das coisas. Então nós também temos uma responsabilidade, uma missão. Formação de público, não é? Sim. Que é um grande desafio. Para quem pensa formação de público, claro, é uma conversa que ultrapassa as artes plásticas. Vai para o teatro, vai para o cinema, vai para a música, a arte alternativa no seu todo, não é? No seu todo. Como é que se forma um público para as artes plásticas? Já descobrimos a ferramenta de educação, mas claramente não é só, há outros caminhos. Vamos tocar neste capítulo, ainda bem que tem experiência da escola. Então fale-me, de estratégias podem ser encontradas para além da formação que é a base. Resgatar as casas de cultura, por cada zona ou por cada bairro. Resgatar a disciplina de música que era dada nas escolas primárias. Depois parece-me que foi retirada. Depois estava lá ainda a educação visual desde a primeira classe. Também foi retirado. Mas nós continuamos com educação musical, artes e ofícios, né? Em níveis mais avançados. Exato. Mas no princípio do novo currículo, eu gostei muito do novo currículo. Porque no princípio do novo currículo, isso partia da primária. É ali onde a criança está pronta a aprender. A criança da primária recebe muito e aprende muito facilmente. Sim. Então tínhamos que descer a esse nível de novo. Era preciso resgatar isso, que o novo currículo tinha posto. Depois acho que houve muita reclamação. Os professores não estavam muito preparados para a educação musical. A música é um pouco mais complexa. Ou não se percebeu porque é que tinha que se ensinar música a quem não tivesse habilidade para a música. Sim. Né? Sim. Eu acho que o equívoco, este é mesmo para provocar, o equívoco é pensar que quem estuda arte na escola primária está a ser preparada para ser artista, essa pessoa. Não. Não é isso. Está a ser preparada para perceber a cultura. A arte também tem a sua função terapêutica. Imagina, as pessoas que hoje trabalham com os computadores, com a tecnologia, ficam ali, aquela luz intensa, todo aquele tempo. Se ele sai dali, daquele trabalho intenso, uma sexta-feira e vai a uma exposição de artes plásticas, vai a um bom concerto. Timbila, por exemplo, falamos aqui também de concertos, mas a partir das nossas músicas tradicionais, Claro. tradicional no sentido de peças típicas, a timbila e outros instrumentos, a chegovia, por exemplo. Se a pessoa tiver que voltar na segunda-feira, há de ir com a mente mais livre, porque alimentou a sua, vamos lá, como é que eu posso dizer, houve um alívio. A sua alma, seu espírito. Sim. Por isso que agora também fala-se muito de musicoterapia, não é? Sim. Que é uma ferramenta importante. Sim. Nas artes visuais nós tivemos, há uns anos atrás, tivemos uma invasão de encarregados que tinham os seus filhos com algum atraso. Não eram crianças tão normais, não eram alunos tão normais como os outros, mas não eram tão, não se aproveitavam. Então estavam lá, estavam a mostrar alguma evolução. Não desenhavam como o aluno que passou por um exame de admissão e viu-se que tinha talento para estar ali
Eles iam, não passavam pelo exame de admissão. Mas eu achei aquele gesto muito, muito importante. Porque aqueles alunos com um atraso, que tinham um atraso mental, respondiam e gostavam de ir à escola, gostavam de ser na escola. Estavam naquele momento da aula deles, depois iam ver as outras oficinas, como se fazia. Então, se nós tivermos essa capacidade de trabalhar com pessoas que não têm as suas faculdades mentais a 100%, então nós podemos também fazer um trabalho com pessoas que estão bem a 100%, simplesmente não tiveram oportunidade. Então, tudo Estamos é uma a falar questão de crianças especiais, Sim, sim, sim. que é de facto muito importante integrá-las Sim. e dar o devido tratamento, porque há muito potencial escondido nessas crianças especiais, que são de facto especiais, porque Sim. têm um talento que precisa ser descoberto e explode esse talento. Não é? Também a função da arte na sociedade. Uma das missões pode ser essas. Claro. E agora estamos quase a fechar a nossa conversa. O nosso foco de toda essa viagem de memórias é porque o centro da sua exposição são precisamente as suas memórias dos anos 80. Em termos conceptuais, em termos estéticos, o que pretende influenciar com esta exposição que está patente na galeria da Fundação Fernando Leite Couto? Bom, no trabalho que eu levo, o meu alvo são os artistas jovens ou pessoas que querem fazer a arte. É importante trabalhar sempre, trabalhar no que se quer, não desistir do trabalho nos momentos de dificuldade. Por exemplo, eu não posso fazer uma exposição e esperar vender tudo. E se não vender, deixo de ser artista. Então, se comprarem, uau, muito bom, não é? Sim. Se acabar... Se não comprarem, também houve um papel ali. As pessoas apreciaram, as pessoas vão dar a sua opinião. Foi visto um trabalho, um processo de trabalho. Então, aqui a minha intenção é mostrar o trabalho que eu tenho feito a quem está a observar. Aceito críticas e dizer que a arte não é fácil. Ser artista não é fácil. O que significa dizer a arte não é fácil? É sacrifício, é investimento, que não se tem a certeza que vai ter retorno ou não. É ter a coragem de ouvir o puxão de orelha dos colegas artistas. Sobretudo nas artes plásticas, não é? Parecendo que não, mas é um lugar de muita discussão nesse sentido. Sim. Então, é preciso ter coragem para levar o seu trabalho, mostrar e esperar os elogios e as palmadinhas. Então, aos jovens artistas ou aos artistas que estão meio desanimados, dizer que é um sacrifício que vale a pena. Que vale a pena, sempre há um retorno de uma ou de outra forma, sempre há um benefício por um trabalho que nós mostramos, ou seja financeiro, ou seja outras possibilidades, sempre de alguma forma nós ganhamos, ou ganhamos pessoas que estavam indecisas e um dia vão nos dizer, eu fiquei artista por causa de um trabalho que eu vi, ser uma exposição que eu vi sua. É gratificante, isso é muito. E a quem dedica esta exposição? Dedico, primeiro aos meus filhos. Porque quando eu estou a trabalhar, eu transformo toda a sala em oficina. Então, eles têm que passar eles perdem a sala por um mês, por 2 meses. Dedico também às poucas pessoas que acreditam nos artistas, às poucas pessoas que acreditam no meu trabalho, às pessoas que têm apostado naquilo que eu faço, que têm investido, que me ajudam, que têm dado um patrocínio para eu poder apresentar um trabalho de forma condigna. E agradecer já agora à Fundação Leite Couto por todo o apoio que me deu para poder ter uma exposição como deve ser. Exato. E a televisão de Moçambique, que está-me a divulgar agora com antecedência. Pois. Muito obrigado pela presença também e obrigado pelo trabalho que desempenha e faz como artista, mas também como quem, através da educação, contribui para o país e para o acesso ao ensino de arte, que é muito importante, o acesso à arte. E um abraço, até breve. Muito obrigada.